Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar toda a nossa irmandade com a paz de Deus e convidar os irmãos e as irmãs para participarem do Santo Culto conosco. Convide os seus amigos, os seus contatos no WhatsApp, enfim, todas as pessoas que você conhece, para estarem juntos de nós, glorificando o nome do Senhor. Um momento de alegria, de nos ajuntarmos numa só comunhão na presença de Deus, crendo que o Senhor está aqui junto de nós e junto de vocês aí nas suas casas também. Nós vamos cantar alguns hinos, os irmãos verão as letras aqui na frente da tribuna, acompanhem cantando aí da sua casa ou de onde você estiver.
Mande também os seus pedidos de oração, que nós apresentaremos logo em seguida na primeira oração aqui do Santo Culto. Vamos começar o culto louvando a Deus com o cântico 390. 390. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 322. Em seguida nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. És o Deus vivente.
louvam reunidos, todos se prostram para te adorar. Santo, 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 ó Deus grandioso, tua face santa não pode o homem ver. És 3 vezes santo, todo poderoso, justo e perfeito, onde o saber. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar ao Senhor agora, buscar a presença de Deus. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, as famílias e os testemunhados que estão rogando as orações da igreja. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão hospitalizados, outros em clínicas de recuperação, ou que têm algum ente querido, um parente, próximo ou distante, ou um conhecido, que está em situação de recuperação contra o vício das drogas ou da bebida ou qualquer outra situação. Que Deus possa guardar, abençoar e fazer prosperar esses tratamentos. Nós cremos que o Senhor tem poder de iluminar a mente dos médicos e fazer com que essas pessoas fiquem bem, que eles sejam curados desse mal, e eles sendo curados, a família toda é curada, porque todos são tão vítimas quanto a pessoa que está padecendo da dependência química. Oraremos por toda a nossa Irmandade, pelo seu pedido de oração que você está fazendo aí através da live, a nossa Irmandade que está acompanhando. Sabemos que tem um grande número de irmãos que nos acompanham agora, ao vivo, mas depois também na retransmissão dos cultos, que eles ficam salvos aí no canal do YouTube e também no Facebook, e então toda a Irmandade pode depois assistir o Santo Culto de acordo com a sua conveniência. O culto está sendo transmitido simultaneamente pelo Facebook, pela página CCA Alphaville, páginas associadas, como a Cristã Apostólica Oficial, CCA de Sorocaba, CCA do Carrão, CCA de Itapevi, todas transmitem simultaneamente, do bairro do Limão, e também pela nossa página no YouTube, CCA Alphaville Lives, e pela CCA Cristã Oficial também. Pelo YouTube é melhor para os irmãos assistirem, os irmãos verão na live aí do Facebook um comentário fixado com o link da publicação no YouTube, talvez para quem tem Smart TV fique mais fácil de assistir. A gente pede sempre os irmãos para curtirem os vídeos, dar um joinha, um like, que aí ele consegue alcançar mais pessoas. Esses cultos vão ficando vídeos recomendados para outras pessoas, e as pessoas vão assistindo e o nome de Deus vai sendo glorificado. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude no santo culto e que mande para nós também do céu a sua santa palavra, que Deus possa falar com as nossas almas, nós que precisamos tanto do Senhor, possamos ser tocados por ela. Eu creio, irmãos, que aquilo que nós precisamos, Deus tem para fazer por nós. Deus é poderoso para atender a voz das nossas orações. Clame junto de nós, não seja só um ouvinte do santo culto, não. Seja um participante do culto. Atue, busque a sua bênção com afinco, com dedicação, e Deus vai te abençoar, você vai ser contemplado pela misericórdia de Deus. Vamos todos juntos, ajoelhados, buscar a Deus na oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, de joelhos curvados, com o coração contrito a Ti, para agradecer ao Senhor pelo perdão das nossas muitas faltas, Senhor, por Tua misericórdia que foi derramada sobre as nossas vidas, não havendo em nós merecimento, mas coube a nós esta grande sorte, quando fomos chamados pelo Teu decreto de salvação, e prontamente atendemos, Senhor, ao Teu chamado, e hoje somos felizes,
porque temos o Senhor como nosso pastor, e nada nos tem faltado e nem jamais nos faltará. Ó Deus, queremos apresentar ao Senhor cada irmão e irmã que está cultuando junto de nós nesse santo culto. Todos têm suas necessidades, todos têm seus medos, anseios e preocupações, e esperam sempre em Deus uma solução, uma porta aberta, um escape para aquilo que têm buscado no Senhor. Muitas vezes nos vemos sem saída, Senhor, faltam palavras nas nossas bocas, ações a tomar e nós não conseguimos deliberar em nada. Então nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, vem visitar o nosso coração com a tua presença, vem visitar a nossa alma, ó Deus, com a virtude do teu Espírito Santo. Senhor eterno, ajuda o teu povo em todas as coisas, em todas as lutas que tem passado. Fortalece, Senhor, os nossos corações, para que estejamos sempre de acordo com a tua vontade, fazendo o teu querer nessa terra. Ó Deus amado, santo e justo, vem, Senhor, com a tua presença visitar os nossos corações. Vem, Senhor, com a luz do teu Espírito Santo, derramar sobre as nossas vidas a tua graça e a tua palavra. Que todos, ó Deus, que estejam assistindo esse santo culto, possam ser tocados por ti, possam ser abençoados, ó Deus, e sentirem-se animados e fortalecidos pela virtude do teu Espírito Santo. Senhor, oramos por cada um dos pedidos de oração. Sabemos que são muitos, mas sabemos também que o Senhor conhece a todos e que jamais deixará o teu povo sem resposta e nem sem ser atendido. Ao seu tempo, Senhor, segundo a multidão da tua misericórdia, opera em nosso favor e nós glorificaremos o teu santo nome. Toma nas tuas mãos os enfermos, os que estão internados em recuperação por enfermidades, outros por problemas psicológicos, outros por dependência química das mais diversas. Ajuda, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e coloca essas pessoas em liberdade, para que tenham, Senhor, o convívio com a sociedade restabelecido e possam também gozar da companhia das pessoas que amam. Nessa noite, neste santo culto, manda-nos do céu a tua santa e bendita palavra, fala com as nossas almas, fala aos nossos corações, nos instrui, Senhor, segundo a tua mão de misericórdia. Os teus conselhos são luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Nós, Senhor, temos desejo ardente de te servir em santidade e em reverência. Para tanto te pedimos que fortaleça os nossos corações e a nossa fé, para que não venhamos vacilar, Senhor, abrir mão da nossa crença, daquilo que temos depositado nas tuas mãos, e muitas vezes por desespero, por incredulidade, lançar mão daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Permita, Deus, que sejamos, glória ao nome do Senhor, revestidos da virtude do teu Espírito Santo, Senhor, que a tua glória seja derramada sobre os nossos corações, que a tua virtude seja derramada sobre a nossa vida, e que esse culto possa ter a unção do teu Espírito Santo, e o teu povo nos seus lares, nas suas casas, no trabalho, no transporte, possam ser visitados por ti. Ó Deus maravilhoso, repreende nessa noite a tristeza da vida da tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Repreende dos nossos caminhos as armadilhas, os ardis do nosso adversário. Levanta a cabeça da tua igreja para glorificar o teu nome, ó Deus, porque tu prometestes que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Ó Senhor, manda-nos do céu a tua santa palavra e fala com as nossas almas. Ajuda-nos, ó Deus, a crer em todo tempo e estar de pé diante de ti, aguardando a tua providência divinal na nossa vida. Pedimos as tuas bênçãos e agradecemos a Deus por todas elas, por Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, os cultos na congregação aqui do Alphaville já foram reestabelecidos, ou seja, já voltaram ao normal, quer dizer, a ser realizados, não ao normal, ao novo normal, com todas as medidas de isolamento, de precaução, de higienização do ambiente, para receber a nossa irmandade. Houve culto agora há pouco, às 18h30, presencial. Agora está tendo culto online às 20 horas. Então, os cultos presenciais aqui são realizados terças-feiras às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, domingo às 10 da manhã e às 18h30 horas. Aos sábados, às 10 horas da manhã, são realizados os cultos das irmãs, só das mulheres. As nossas irmãs que presidem esse culto
algumas das obreiras aqui da igreja que presidem, realizado aqui dessa congregação. Então, as irmãs estão convidadas para estarem presentes nesse culto todos os sábados, às 10 horas da manhã. É motivo para a gente glorificar a Deus. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, aferição de temperatura na entrada, higienização das mãos com álcool gel, dos calçados com solução de hipoclorito de sódio, ou de hipoclorito só, né? Que é o cloro, diluído em água. Então, os irmãos passam num tapete especial e depois entram para a igreja. E tem os lugares demarcados para a irmandade poder sentar, mantendo o distanciamento, toda a segurança que é necessária para o bem-estar de todos nós. E poderão participar do Santo Culto, não esquecendo de trazer a sua máscara e usá-la o tempo todo aqui, enquanto estando na igreja, depois na sua casa, enfim. Aí os irmãos fazem como acham melhor, no transporte, na vinda e na ida, também deve usar máscara. Entretanto, se alguém esquecer, não tem, acontecer algum problema, venha, porque aqui na igreja tem máscara para fornecer para toda a nossa irmandade. Tá bem que eles são máscaras descartáveis, que depois deverão ser jogadas fora. Os cultos online permanecem sendo realizados todos os dias às 20 horas, às terças-feiras às 14 e às 20, e hoje aos domingos às 10 da manhã, que já houve o culto agora mais cedo, e também às 8 horas da noite. Dia 23/8, deixa eu confirmar. Dia 23/8 haverá ensaio geral de música na congregação de Itapevi Centro. Na congregação de Itapevi Centro, isso, às 16 horas, ensaio de música. O irmão Bruno está aqui fazendo como o irmão William faz aqui, ó, regendo. É às 16 ou às 17? Você tem um? Não sei, não. Acho que é às 16, né? Bom, o irmão Bruno vai confirmar para mim, agora eu também fiquei com dúvida. Acho que é às 16, mas ele vai ver para nós. Enquanto isso, deixa eu avisar os irmãos, o batismo em Sorocaba. Batismo em Sorocaba, no dia 30/8, às 19h30. É um domingo, às 16 horas. Então, o ensaio às 16 horas em Itapevi. E o batismo em Sorocaba, dia 30/8, uma semana depois, às 19h30. O endereço da igreja é Avenida Fúlvio Cláudio Biasi, 332, no Jardim Santa Rosa, em Sorocaba. Se não me engano, é perto de uma avenida chamada Avenida Ipanema. Eu estarei lá atendendo esse batismo, se Deus assim o permitir. Se os irmãos tiverem dúvida, pode acessar esse QR Code que está aqui do lado, na tela. Os irmãos poderão falar diretamente conosco, a gente dá todas as informações que forem necessárias para a nossa irmandade, enfim, para vocês estarem nos cultos. Eu estou sempre aqui em Alphaville para receber a irmandade junto dos obreiros, do irmão N, de toda a nossa irmandade, com alegria. Tenho certeza que vocês também terão prazer de congregar junto de nós. O que tem de aviso, irmão Bruno? De aviso só, né? Vamos cantar o hino 69 e Deus nos vai mandar a palavra. 629. Glória a Deus. Estás na cidade divina. Celestial, brilha mais e mais, brilha mais e mais, caminha para o céu, se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Deseja as bênçãos receber, brilha mais e mais. Deseja sempre o mal vencer.
Louvado seja Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Oh, Deus, tem piedade, Senhor. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 17. Livro de Números, capítulo 17, a partir do verso 1. Onde diz aqui: a vara de Arão floresce. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim, farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores, e brotava renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Somente até aqui, irmãos, Deus nos dá. Amém. Queridos irmãos, Deus trouxe nessa noite essa palavra, falando da escolha de Deus sobre a vida de Arão. Eles tinham que instituir líderes, conselheiros que ajudassem a Moisés a gerir todo aquele grande povo na peregrinação pelo deserto, fugidos do Egito, rumo à terra que Deus os tinha prometido. E a gente pode, talvez, de longe imaginar a frustração de Moisés, e acho que isso é um sentimento que recorre a todos nós, que vem a todos nós, acho que é um sentimento comum, de algumas vezes você intentar, se esforçar para fazer o bem, e nem sempre as pessoas reconhecem, valorizam, outros sim, censuram, brigam, reclamam, enfim, e falam contra aquele bem que você propõe a fazer. Nós certamente nos aborrecemos com isso, e é devido, esse aborrecimento é muito natural, e às vezes
pensamos, irmãos, em desanimar, em desistir de fazer aquele bem, em desistir de ajudar, como quem diz, olha, não quer, eu vou largar de mão. E hoje o Senhor traz a sua palavra para dizer que entende essa sua revolta, essa sua tristeza, esse seu desejo de, abre aspas, largar de mão, fecha aspas. Mas o Senhor vem te fazer um pedido, glória a Deus, aleluia. Não desista. Não desista da tua missão. Não desista de fazer o bem. Não desista de amar a Deus. Sinto te informar, meu irmão, minha irmã, que muito provavelmente você não será tão reconhecido quanto você mereça. Mas uma coisa te promete o Senhor essa noite por essa palavra. Eu reconheço o teu esforço, reconheço o teu empenho e o teu desejo de me servir, diz o Senhor. Tu não cairás no esquecimento jamais. Glória a Deus. E o povo, irmãos, murmurava. O povo, irmãos, procurava então tomar conta daquela situação, instituindo para si então alguns outros líderes que lhes pareciam bons aos seus olhos. Nós devemos nos lembrar que tanto na obra de Deus quanto na nossa vida terrena há um governo superior ao nosso, uma vontade superior à nossa, maior do que a nossa. Bendito seja o nome do Senhor, mais excelente do que a nossa, irmãos. E quando nós vamos de encontro ao domínio de Deus, nós então entraremos naquela palavra que diz: quem contendeu com Deus e teve paz? Como pode alguém contender com Deus e estar em paz? Não é possível. A pessoa jamais conseguirá ter paz contendendo com Deus. Amados irmãos, e o Senhor traz a sua palavra essa noite para dizer: fica no teu lugar, ama o teu Deus, não desista de fazer o bem. O irmão Rodrigo não te reconhece, a CCB, a CCA não te reconhece, mas o teu Deus te reconhece. O teu Deus sabe quem você é e o que você faz. Bendito seja o nome do Senhor. Então eles precisavam, irmãos, em todo o tempo, de manifestações do mundo de Deus, do mundo sobrenatural, das forças de Deus, para que eles tivessem forças para aquela caminhada. E eu acho que é muito natural que quando a igreja não vê milagre, que quando a igreja não vê obra, a igreja venha se esvaziar na fé, a igreja venha desanimar, venha tentar desistir, até procurar desistir, dizer: eu estou desestimulado, estou desanimado. Mas é necessário que nós também busquemos essas manifestações de Deus na nossa vida. Irmão, o pregador, irmão Rodrigo, irmão N prega, irmão Rodrigo, irmão N prega, tão fraquinho, parece que os irmãos não têm virtude. E eu te pergunto, e a sua virtude, qual é? Que virtude você tem no teu coração, assistindo o culto e ouvindo a palavra? Um olho no celular, outro olho na TV? Um olho no culto, outro olho no WhatsApp? Na mesma hora que está dando glória a Deus, está falando mal da vida dos outros, está falando palavrão, e a culpa é nossa. A culpa é do culto da outra igreja, que foi realizado agora há pouco, dos nossos irmãos da CCB, é dos irmãos da Assembleia. A culpa é nossa, a culpa não é tua, que é incapaz de entrar em comunhão. Toma jeito, irmão. Se conserta, se converta. E se não for para abrir a boca para dar glória a Deus, não abra para nada. Porque a palavra de Deus é santa, pura e verdadeira. E aqui o Senhor teve que tomar uma providência com essas varas de amendoeira. O Senhor disse a Moisés: para que acabem as murmurações e eles não morram. Porque a intenção de Deus era matar tudo. Porque não suportava mais as murmurações. Irmãos, cuidado com murmuração. Não me faz diferença nenhuma que os irmãos falem contra a CCA, contra nós, não nos importa, nós não vos devemos nada. Mas cuidado para não murmurar contra a palavra de Deus, não murmurar contra o Senhor. A conta é alta e talvez você não tenha condição de pagar. Talvez você não tenha condição de resistir. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos,
Recebamos essa palavra para que o Senhor possa operar na nossa vida livremente, que o Senhor possa operar na nossa casa, no meio da nossa família, da nossa parentela. A igreja de Deus precisa ser cheia de virtude, cheia de unção, cheia da manifestação da glória de Deus. Então é necessário que a irmandade aí da sua casa, assistindo o santo culto, esteja debaixo do sangue do Senhor Jesus, dando glória a Deus, dizendo: Senhor, fala com a minha alma, visita o meu coração, enche o meu ser da tua graça. Mas quando nós olhamos com um olhar crítico, com um olhar reprobatório, nada que se faça, nós viramos cambalhota aqui, irmão, fazer qualquer trapézio ou qualquer outra coisa, nada vai agradar, porque o coração está amargurado. Em nome do Senhor Jesus, que os teus olhos sejam cheios de bondade e o teu coração da virtude de Deus, para que não haja essas murmurações, e Deus não tenha que mostrar o seu poder de uma maneira mais incisiva, de uma maneira até mais dura, irmãos. Parte das lutas que nós passamos são reflexo da nossa intransigência, da nossa incredulidade, da nossa boca grande. É a palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus, não tem outra, é essa aqui. Então, para Deus dar um alívio para Moisés, porque certamente ele também não suportava mais. Quando está preso é porque está preso, quando está no deserto é porque está no deserto, quando tem chuva é porque tem chuva, quando tem a serpente é a serpente, as pragas são as pragas, tudo era ruim. Te lembra alguma coisa? Se um faz a vacina do coronavírus está errado, se o outro não faz está errado. Uma hora o remédio que salva, o mesmo remédio que salva, mata. E a gente fica aqui, bate para cá, bate para lá e murmura, e reclama, e blasfema, e envergonha o nome de Deus, porque nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. E a crentaiada põe o nome de Jesus na lama. Quando nós teremos vergonha do nosso comportamento e agiremos como servos e servas de Deus? Precisa ser o mais santo da igreja? Não, irmão. Você só não pode ser o mais sujo. Colocar no teu lugar, dizer: Deus, as coisas que eu não compreendo, eu prefiro me calar e esperar Deus trabalhar. Mas vai para a internet, vai para o WhatsApp, escandaliza quanto à obra, mas quando chega na igreja está lá com aquela carinha de anjo, uma coisa bonita de ver. Hipócrita, murmurador, não recebe a bênção e não receberá. E vê o ímpio prosperar, porque às vezes acha mais sinceridade no ímpio do que no crente. É melhor um ateu sincero do que um religioso falso. Bendito seja Deus, irmãos. Então ele mandou que cortassem as 12 varas de amendoeira para mostrar a escolha de Deus. Uma vara de uma flor, de uma planta qualquer, cortada, irmão, colocar sobre uma tenda, no relento, é evidente que ela vai se secar. Se não depressa, em algum tempo ela vai morrer. Ela não tem seiva, não tem raiz. Então tinha que ser essa manifestação extremamente sobrenatural, incontestável, irrefutável, para que eles então mais uma vez lembrassem que o Senhor era aquele que os estava cuidando, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que mandou o maná, e assim por diante. Queridos irmãos, cortaram essas varas para mostrar a escolha de Deus sobre a vida de alguém. Bendito seja Deus. E quando foi na manhã seguinte, vamos ler aqui para passar para a irmandade com clareza. Então Moisés pôs as varas perante a tenda no testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores, e brotava renovos e dava amêndoas. Ela deu flor, saiu folha nova e ainda deu amêndoa. Glória a Deus, mesmo cortada, ainda que cortada, ela floresceu. Irmãos e irmãs, é necessário que a escolha de Deus seja provada em nós, seja notada em nós pelas nossas flores, pelos nossos renovos, pelos nossos frutos, em nome de Jesus Cristo. Ainda que alguém tenha te cortado, ainda que o ministério possa ter te perseguido, ainda que o irmão Rodrigo, o irmão Enio ou qualquer outro irmão possa ter feito alguma coisa que tenha te aborrecido aqui na igreja, ou você aí na tua igreja, se você for uma vara escolhida por Deus, ainda que ele e ela são escolhidos de Deus.
O problema é que você quer ser reconhecido pelo ancião, você quer ser reconhecido pela igreja. Bem-aventurado você que essa noite quer ser reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém aqui na terra sabe o teu nome, ninguém nunca foi na tua casa te fazer uma visita, ninguém te deu nada, ninguém te ajudou em nada. Mas quando você bate o joelho no chão, o céu desce sobre a tua cabeça, porque tu és uma árvore escolhida para dar frutos na presença de Deus. É o momento de você mostrar o que veio, que a tua ligação não é com o homem nem com a igreja terrena, a tua ligação é com o trono da glória de Deus. Então dá glória a Deus por essa palavra, porque se você tiver firmeza de crer na palavra, a tua vara florescerá, diz o Senhor. Senão, ela morrerá. Porque a esperança para a árvore que ainda é cortada e apodrecida suas raízes na terra, ao cheiro das águas, soltarão os seus renovos e não cessarão. Mesmo que cortada, a árvore continuará a florescer, a frutificar, a soltar renovos. Ainda que a raiz esteja apodrecida na terra, ela dará os seus frutos, porque ela é uma árvore escolhida. Tu és que tipo de árvore? Uma árvore frutífera ou um pé de espinheiro? Deus não se agrada de murmuradores, irmãos. Não adianta, não tem como fugir da palavra. É a palavra que Deus está dando e eu não sou responsável pela alma de ninguém. Quero tentar, por misericórdia, salvar a minha alma. Falei isso numa reunião do ministério esses dias atrás para os irmãos. Nós devemos cuidar da igreja e nos lembrar que nós também temos uma alma para dar conta a Deus. Não tenho vantagem nenhuma salvar toda a irmandade e ir para o inferno. Não quero. Não quero. Eu quero me salvar também. Acho que é muito justo, não, irmão? Não sou diferente de todos vós. Então, igreja de Deus, o tempo é de oração, não é de mimimi, irmão. Muita conversa fiada. A internet está fervendo aí uma falação desenfreada. Clama a Deus. Clama a Deus. Ah, irmão, mas o outro fala, o que o outro fala não é problema teu. Ficamos você e eu no nosso lugar. Aqui é a palavra, irmão. Para que não venhamos a morrer na presença de Deus. Muitos lutam, e depois terminam sozinhos, desacreditados na fé, sem esperança, sem nada. Sem vontade de prosseguir, sem vontade de crer, sem fazer um bem ao próximo, aí passa a parar de crer na palavra, porque quando a gente contende muito com a igreja, a gente perde a fé, para de crer na palavra que o pregador prega, não tem alegria. Tem uma ocasião, conheci uma irmã que ela tinha um problema com uma família na igreja, que quando um membro daquela família pedia um hino, ela não cantava. Mas, gente, que doença, infeliz. Não, o hino que ele pediu eu não canto, porque certamente ela cantava para a família, não cantava para o Senhor. Olha o tamanho da cabeça, irmão. Olha o tamanho do juízo. Não conheceu Cristo, não entendeu a palavra, passa 40 anos aqui e vai para o inferno. Deus me defenda, irmão, eu tenho 3 filhos para criar. Não quero. Não quero isso para mim, não quero isso para a igreja de Deus. Pode pôr a saia para baixo da sola do pé. A língua está mais para baixo ainda, não adianta. Irmãos, não adianta. É tempo do povo de Deus parar de se vestir de um personagem para vir para a igreja. Começar de mim. Eu sei de muita coisa que Deus precisa me libertar e tenho pedido a Deus que me liberte. Não sou melhor que os irmãos, não. O primeiro que está apanhando aqui hoje sou eu. Mas o Senhor está mandando a palavra, dizendo que nós somos murmurador, é porque nós somos murmurador, pronto, acabou. Em vez de contender com a palavra, tem que dizer, Senhor, me perdoa. Glória ao nome do Senhor. Mas eu também quero bênção, irmão. Também quero ser abençoado. Também quero voar de avião. Também quero andar de carrão bonito. Eu não sou bobo. Mas e a condição para isso? E as minhas obras para isso? E o meu empenho para isso? Vigie, igreja de Deus, para que nós não venhamos morrer. É o que a palavra morrer, literalmente, na carne e na alma. Às vezes tem gente que dá tanto trabalho na obra que Deus põe para dormir mais cedo. Põe esse homem para dormir mais cedo. A irmandade vai no funeral e fala, graças a Deus. Descansou ele, descansou nós também. Ou é mentira? Você nunca foi no funeral do ancião que a irmandade falou, Deus me perdoe, mas já foi tarde. Nem dó da família, da viúva, dos filhos. Ou eu estou falando mentira? Eu estou dizendo que ninguém fala, mas pensa. Essa é a diferença. E diante de Deus não tem máscara, irmãozão. Irmã, não tem máscara.
Não tem barreira. Deus enxerga através de nós, dos nossos intentos. O que Salomão escreveu? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Pode ficar tranquilo que a Deus ninguém engana. Então a palavra não vem pôr peso em nós, judiar de nós, vem dar um chacoalhão em nós e dizer: igreja, desperta! Acorda para o novo de Deus. Para você e eu recebemos essa graça. Quer um culto virtuoso? Para de falar mal da vida dos outros e dá glória a Deus. A orquestra não presta? Vai estudar música e vem tocar um instrumento. Ah, o pregador não é bom? Tá bom, vai orar a Deus nas madrugadas para Deus te revestir, vai estudar a palavra, vai aprender, vem aqui pregar para nós, mas se for fazer pior que nós, fecha a boca. Vai ser sempre assim, irmão. Uma hora a gente é pedra, outra hora a gente é vidraça. Hoje eu sou vidraça. Deve ter uma meia dúzia aí falando até espumar o canto da boca. Ó, irmão, um abraço para os irmãos. Não tem perigo. Nós estamos aqui para servir a Deus. Expomos aqui a nossa vida. Perdemos a nossa privacidade, porque onde passa tem gente que conhece, onde vê, no caixa do mercado, na rua, não tem problema, não sou artista, não dou autógrafo, não faço cinema em Hollywood, estou aqui para falar da palavra de Deus e nem gosto disso, nunca gostei de adulação. A irmandade aqui da família sabe disso, nunca gostei. Quer me deixar aborrecido é ficar com adulação. Mas estamos aqui para pregar a palavra, até porque a gente sabe que é falso, que é com interesse em alguma outra coisa. A palavra vem para trazer em nós luz, leveza de espírito e colocar em todos nós o mesmo patamar. Ancião, diácono, operador, irmandade, irmão que vai à igreja, irmão que está congregando agora, você que caiu de gaiato aqui de paraquedas na live, nem sabe o que está acontecendo, são todos iguais diante de Deus, todos dependentes da mesma misericórdia. E quando nós nos conscientizarmos da nossa pobreza, da nossa miséria, e que nós precisamos de Deus, aí a igreja começará a ser abençoada, o culto terá virtude, o Senhor fará milagres, operação de obras, a igreja vai ser tomada pela glória de Deus. Mas enquanto nós não tirarmos esse cascão, enquanto nós não tirarmos essa roupa de mentira, de falsidade, de hipocrisia, a glória de Deus não virá nem aqui, nem na outra igreja, e nem em canto nenhum, irmão. Pode buscar o quanto quiser, pode ir no fim do mundo buscar o melhor pregador do mundo. Se você estiver gelado, você vai estar dentro da fogueira e não vai estar sentindo nada. Se você estiver morto, você pode beliscar o morto, pode dar um beijo, pode dar caviar para ele, pode dar picanha, pode dar Coca-Cola, para ele é uma coisa, só está morto, ele não vê, não sente, não enxerga mais nada. Vou na CCB, não sinto nada. Vou na CCA, não sinto nada. Ah, fui lá no Universal, não sinto nada, irmão. E fui naquele culto da Assembleia, não sinto nada. Irmão, será que você não está morto, não? Cuidado, irmão. Essa lingona aí para falar mal dos outros. Nem canto nenhum presta? Misericórdia, nem sei. Bom, é a palavra, irmão. Quer, não quer paciência. Ouça a palavra de Deus. Em vez de procurar defeito nos outros, procura consertar você. Essa murmuração não agrada a Deus. O céu está entristecido comigo e com todos vós. Eu fiz aquela única declaração sobre a saída dos irmãos. E só. E não tem nada com a vida deles, e nem eles com a minha, e nem do irmão ele, nem o meu, nem meu conservo. Atendemos junto, lutamos junto, às vezes concordamos, às vezes discordamos, é natural, somos dois seres humanos, nos respeitamos mutuamente, e não temos nada com a salvação do outro, lutamos pelo mesmo ideal. Quando nós parar de fazer calo na língua e fazer no joelho, a obra vai, que vai ser uma bênção, irmão. Vergonhoso! Há pessoas que trabalham na nossa produção, há pessoas que trabalham para as outras igrejas que não são cristãos e que nunca serão por causa do nosso testemunho. Não é uma vergonha? Eu falar para multidões e não converter o irmão Bruno, não converter um amigo, não converter um vizinho de prédio, e falo bonito aqui para você, mas meu testemunho não converte ninguém. Ah, tenha dó, irmãos. Mas a palavra vem hoje trazer luz. Essa palavra não é de braveza, não é de repreensão, não é de dureza, é de amor. Para dizer para toda a igreja: acorda, igreja, que o adversário está incitando em nós um espírito de razão. Essa tarde, essa razão, irmão, é uma desgraça. É uma desgraça no casamento, na igreja, nos negócios, na família, em qualquer situação. Quando o cara se enche de razão, a mulher se enche de si, é uma derrota. Por onde passa é uma destruição, é igual fogo, onde passa não deixa nada de pé. E cheio de razão, pega uma câmera, um celular, e vai lá para frente do celular, e aqui ó, na vida dos outros, aqui na igreja, aqui no evangelho, pelo amor de Deus,
A palavra sempre recomendou: entra na tua casa, dobra o teu joelho, fecha a porta no teu quarto, ora em secreto, e aquele que te ouve em secreto, publicamente te exaltará. Quer dizer que se não tivesse o YouTube, Jonas não tinha orado no vento da baleia, Daniel não tinha orado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha saído da fornalha. Como é que ele ia fazer? Se não tinha como publicar para ninguém dar uns like? O Senhor não tinha feito o TikTok, como é que é o negócio de vídeo? Como? TikTok. Aquele do passarinho lá. Twitter. Tenha dó, irmão. Como é que é pregar a mensagem do Evangelho? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Domingão ardido para nós, né, irmão? Vamos começar a semana com o lombo ardendo, mas dando glória a Deus. Quer ouvir nhenhenhé? Vai em palestra de autoajuda. Coach, né? Vai procurar um coaching. Tem um menino que prega sentado numa cadeira, coisa mais bonita de ver. Vai lá, meu irmão. Quer ouvir a palavra genuína? Está aqui. Deixa de murmuração. Tá bom para você? Dá glória a Deus. Deixa de murmuração. Deixa de falação da vida dos outros. Se você der conta de cuidar da sua vida, dê muita glória a Deus. Para isso Deus deu uma para cada um cuidar da sua. E nós juntos levar a mensagem do Evangelho. Ó, irmão, é que Deus é muito bom. Graças a Deus, porque eu jamais teria condição de cuidar das almas, o irmão Bruno, o irmão N, quem quer que seja. Graças a Deus que é o Senhor. A própria palavra fala, o motivo de não termos sido consumido vivo é que a misericórdia de Deus se renova cada dia na nossa vida. Até a misericórdia, Bruno, precisa renovar. De ontem para hoje, a misericórdia que vinha de ontem, se caísse hoje, nós já estava arrumado. Quando amanhece o dia, o Senhor renova a sua misericórdia, porque nem Ele não aguenta. É a palavra que fala, não sou eu não, irmão. Em nome de Jesus Cristo, receba essa boa palavra na tua vida. E Deus vai mostrar a escolha dele em você. Aconteceu uma ocasião comigo, uma vez. Eu era cooperador. Nunca contei isso para ninguém. E eu vim para uma reunião do ministério. Naquela ocasião, eu atendia, mesmo como cooperador, 17 salinhas. Ali no sul de Minas, em volta da minha casa, num raio de uns 300 quilômetros, talvez. Com muita dificuldade, irmão. Nós tínhamos uma Palio Weekend velha, que era 1 quilômetro andando e 10 empurrando. Uma luta, uma briga de foice no escuro. Era uma luta. Mas era o que tinha. Armandani deitava o banco de trás do carro, punha um colchão e o Caio e a Bia, conforme fazia as curvas, eles rolavam para um lado, depois rolavam para o outro e tinha que atender a obra. Chegamos aqui, era época de assembleia, foram orados vários servos para o Ministério de Ancião. Mas era moleque, irmão, tinha 27 anos. Mas nem aí, estava tocando com os meninos lá no intervalo das reuniões, apareciam uns músicos lá, estava fazendo uma tocatinha no átrio da igreja, assim, na parte de cima da galeria, lá no Limão. Uma maravilha. E saiu a lista dos novos obreiros. E aí o irmão veio me abraçar, um irmão ancião, falou, irmão, que pena, o irmão não foi, não fica triste. Eu falei, como não fui, não estou aqui? Não, irmão, não foi para ancião. Eu falei, irmão, se tivesse ido, eu até que eu achava bom mesmo, mas eu nem estava lembrando. Vive o Senhor, irmãos. Falo para vocês em nome do Senhor Jesus. Porque eu sabia da minha condição. Está tudo certo, irmão. E outra, quando chegar a hora, Deus faz o que tem que fazer. Se tem que fazer. Tem irmão que Deus chamou para ser ancião, tem irmão que vai morrer cooperador. E tem irmão que vai morrer nada. E pronto, acabou. E o importante é morar no céu. Pois Deus foi tão bom, que quando foi na reunião seguinte, me oraram para ancião, estou aqui glorificando a Deus. Irmão, a presença de Deus, a escolha de Deus se justifica em nós. Ela afirma que está em nós. A escolha de Deus sobre Davi era afirmada pelas obras que aconteciam com ele. A escolha de Deus sobre Jesus na sua missão era quando ele com 12 anos estava no meio dos doutores falando da lei, depois como homem já fazendo os milagres que fazia. A liderança de Moisés também era afirmada até pela dureza das suas palavras, mas que ele sabia comandar, que ele tinha comando, que ele tinha voz de comando, que ele tinha direção para comandar uma grande nação, um grande povo rebelde, como nós vemos aqui. De Salomão foi afirmada a escolha de Deus através da sabedoria que Deus o deu. Assim como a loucura de Nabucodonosor foi mostrada através dos seus atos, tanto que ele foi pastar, virou cavalo, ficou comendo grama, cresceu unha, cabelo. A árvore se conhece pelos frutos. Mostra os teus frutos e depois nós vamos saber quem você é, diz o Senhor. Mas árvore por árvore aqui tem um monte. Eu não sei se tem pé de abacate, se tem pé de banana, se tem pé de maçã, só estou vendo folha.
Quando aparecer um fruto, você vai dizer, aquele ali é pé de banana, olha para você ver a fruta ali. E tem banana que é boa e banana que não presta. Tem banana d'água, banana da terra, banana nico, banana maçã, banana pera. Tem tudo que é tipo. Além de dar o fruto, tem que ser bom. A palavra diz que nós devemos dar frutos doces ao paladar do Senhor. Fruto bom, não é qualquer fruto, não. Pega uma mexerica azeda para você ver. Não há quem chupe. Come caqui verde para você ver você morrer engasgado, que ele gruda na goela, você morre entalado. E assim por diante. Então, irmãos, eu sei que pode parecer dura a palavra, os irmãos podem ter rido aí por algumas coisas, eu ainda tenho muito sotaque de mineiro ainda, mas recebam essa palavra em nome do Senhor Jesus, e vamos se consertar? Vamos fazer um pacto entre nós aqui, da gente tentar melhorar? De verdade, pedido de um irmão, de um amigo que vos ama, e vou fazer como o apóstolo Paulo. Quem sou eu para me comparar ao apóstolo Paulo? Mas me nivelando por baixo, ele falava dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Tem muita humildade, né? Foi resgatado como muitos pecadores, dos quais eu fui feito o principal. Olha, que humildade. E eu também sou o menor de todos vós que nos assistem nesse momento. E quero fazer um pacto com a Irmandade. Vamos acabar com essas murmurações. Vamos deixar o dono da obra cuidar da sua obra. E vamos tentar salvar a nossa alma, a nossa família. Cuidado com o que você fala na mesa da tua casa, dentro da tua casa, o casal. O ancião de tal, a igreja de tal, falando de tal. Teus filhos estão brincando de carrinho ali com 8, 10 anos, ele está ouvindo. Ele vai crescer ouvindo você sendo maldizente, murmurador. Ele vai ser um murmuradorzinho. Um murmurador pequenininho. E depois vai ficar um murmurador grandão. E depois vem outro e uma geração atrás de outro de murmurador. Não pode ver que quando tem uma família fofoqueira, o pai e a mãe é fofoqueira, os filhos tudo é falador. Futriquento da vida dos outros. Aprendeu em casa. Aprendeu que não presta em casa. Você vai dar conta. Você vai dar conta porque você conhece a palavra, você está levando teus filhos para o inferno. Por causa dessa lingona grande que você tem. Mas se você der ouvido à palavra de Deus, todas essas coisas duras que podem nos parecer duras, nós ouvimos essa noite, serão transformadas numa frase só. Te diz Deus, se me ouvirdes e atentares às minhas palavras, eis que farei da tua casa uma casa de oração. Glória a Deus, uma casa de oração, uma casa que quando dobra o joelho as crianças são cheias da glória de Deus, uma casa que a irmã quando canta a igreja se enche de glória, o servo de Deus quando levanta a testemunhar, ou pregar ou tocar, a igreja se enche de glória, irmãos. Que nós venhamos dar um testemunho maravilhoso para esse mundo aí fora, que jaz no maligno em trevas, irmãos, obscuras, em obscuridão, em ocultismo, em sexualidade, em droga, em lascívia, em corrupção das mais diversas formas, corrupção essa que tem entrado dentro da igreja, tem entrado na nossa casa, e vem se cumprindo a palavra, o adversário, se possível fosse, e enganaria até os escolhidos, e faria descer fogo do céu, mas eu quero milagre, eu quero manifestação, eu quero obra de quem? Obra a qualquer preço, irmão. Cura o Satanás também faz. Cura a carne, mas mata a alma. A alma ele não pode. Ele não tem como curar. Ele não tem o céu para nos dar. Cuidado. Toma jeito. E atenta para a palavra do Senhor. E se nós deixarmos essas murmurações, a vara que foi cortada para nós, aleluia, alamanaia, vai florescer, vai dar renovo e vai dar fruto para a glória de Deus. E todos verão, olha, floresceu, não foi escolhido para alguma coisa, olha, floresceu, saiu aquela causa, olha, floresceu, o menino formou na faculdade, floresceu, o irmão foi curado, a irmã foi curada, glória a Deus. E o Senhor nos tirará da vergonha e nos porá, conforme a sua palavra, num alto retiro de glória e de unção. Deus seja louvado. Amém. Passou, né, Bruno? Que maravilha. Mas fala, não? Vamos ajoelhados agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, estamos voltados aos teus pés novamente para te agradecer, Senhor, por esse santo culto que tu nos tem dado. Confesso, Senhor, que a mim também vem uma contrariedade, ninguém gosta de ser repreendido,
Tem piedade, Senhor, que a Tua palavra com amor possa entrar nos nossos corações. Não nos deixa vomitar a Tua palavra, fazer como os cães que vomitam e depois tornam a comer. Tem misericórdia de nós. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Não leve em conta as nossas faltas. Não leve em conta, Senhor, os momentos que falamos sem pensar. Mas olha para o nosso coração, tenho certeza, glória ao nome do Senhor, que Tu vais encontrar, Senhor, no nosso coração um desejo de Te servir. Por favor, nos dá mais essa chance de estar diante de Ti, Senhor, em retidão, em alegria, de coração sincero, de coração puro. Bendito seja o Teu nome nas alturas. Ó Deus santo, Deus maravilhoso, visita a Tua igreja por esta Tua santa palavra, visita a Tua igreja pelo Teu amor sublime e maravilhoso. Senhor, esquadrinha os nossos caminhos, os nossos corações, para que nós em todo tempo venhamos dar um bom cheiro de cristão na Tua presença, um testemunho da imagem de Cristo refletida nos nossos olhos, no nosso coração, no nosso rosto, Senhor, no nosso deitar e no nosso levantar, no nosso proceder. Ajuda-nos, Pai da eternidade, e guarda esta Tua palavra no nosso coração. Que essa semana seja cheia da Tua bênção e da Tua graça, e que por onde passarmos possamos enxergar os Teus favores para com nós, Senhor. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. Em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, para a gente encerrar? Vamos louvar ao Senhor com o cântico 2:627. Guia-me com Tuas fortes mãos, rege, Senhor, meu viver. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser Teu servidor. A Ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Pode subir, irmão Brunão, sobe aí, esse povo tem que ouvir esse hino. Com Teu saber vem me ensinar a Te servir por fé, e com virtude me visitar ao me prostrar aos Teus pés. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser Teu servidor. A Ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Quero, Senhor, ser um vaso Teu, cheio de amor por Ti. Firma na graça os passos meus, ao céu me vem conduzir. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser Teu servidor. A Ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Glória, glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Estenda as mãos e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz do nosso Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a palavra estejam em nossos corações. Amém. Se inscrevam, irmãos, no canal, curtam a nossa página e nos acompanhem nas redes sociais. É sempre uma alegria para nós estarmos juntos glorificando a Deus. Uma boa noite, boa semana, paz de Deus.